Meus caros, vivam! Bem-vindos ao telejornal do dia 24 de março, que é uma terça-feira. O PS corrige e vota contra o relatório de transparência que censura a deputada Eva Cruzeiro. Ela chamou-nos, aos deputados do Chega, chamou-os fascistas e racistas. Eu lamento, com certeza não queria dizer aquilo. Foi uma saída infeliz, mas pronto, a verdade é que não pode dizer aquilo, mas o Partido Socialista, para a proteger, votou contra. De qualquer maneira, mesmo votando contra, ela com certeza que responderá por esse insulto, por essa sucessão de insultos, porque nós não somos racistas nem fascistas, e mesmo que o fôssemos, que não somos, não se podia dizer, seria sempre uma ofensa. Sabem que não se pode chamar um ladrão de ladrão, um violador de violador. Isso é sempre difamação. Mas é que nós não somos nem de perto nem de longe nada daquilo que ela diz. Pronto, portanto, espero que tudo lhe corra bem, mas que tenha um pouco mais de tempo na língua, porque ela realmente canta muito bem, falar é que não fala assim tão bem. Aqui temos um vídeo da Rita Matias a denunciar, logo na hora, denunciou logo que houve um bandido, um homicida, em tentativa, não é? Não conseguiu, felizmente, porque o coquetel Molotov não incendiou, mas atirou com o coquetel Molotov para a multidão que estava a manifestar pela vida, uma marcha pela vida, a favor das crianças, a favor dos nascimentos, a favor das famílias. Não fazem mal a ninguém, estes manifestantes, não é? Não têm ódio nenhum, pelo contrário, quem tem ódio, sim, foi quem lhe atirou com o coquetel Molotov, que, por sorte do destino, não incendiou. Portanto, encheu apenas as pessoas de gasolina, mas pronto, menos mal. Ficam roupas estragadas, algumas pessoas sentiram-se mal com o cheiro, mas não passou disso. Agora imaginem se tivesse incendiado. Aquela gente pegava fogo imediatamente, não sabemos o que é que podia acontecer. A verdade é que ele foi a julgamento, não, que ainda não foi julgamento, foi apresentado a juiz e o juiz decreta-lhe como medida de coação quase nada. É apresentar-se, portanto, manda-o em liberdade. Um tipo que podia ter matado 10, 15, 20 pessoas, vai em liberdade. Agora eu pergunto, outros como o Mário Machado, não só ele, mas outros também, que são bastante incomodados quando escrevem qualquer coisa na internet. Escrever na internet não é matar ninguém, não é atirar com coquetel Molotov para cima de ninguém. Então o Mário Machado e outros estão presos, não preventivamente, já foram julgados e foram condenados à cadeia. E apenas escreveram coisas na internet, que não deviam ter escrito, obviamente. Mas isso deu-lhes cadeia. Um tipo que tenta matar, porque é mesmo assim, não há outra maneira de dizer isto, o maior número de pessoas que possa conseguir fica em liberdade à espera de julgamento. Acham isto normal? Não. Isto é justiça podre. Aqui temos uma fotografia da capa do El Mundo. Portugal, Espanha e Argentina. O mundo que está a mudar e a girar para o lado da liberdade, da luta contra a corrupção e dos grandes valores ocidentais. Quem o diz é André Ventura, que aparece nesta fotografia, na capa do El Mundo, e eu digo viva a Europa livre das loucuras genocidas e woqueiras da extrema esquerdoida. Salvemos a Europa destes loucos transformers. Em 2 gerações, se os deixarmos, eles acabam com a humanidade evoluída. Pois, se a humanidade não se reproduzir, em 2 gerações, simplesmente é exterminada. Se fôssemos todos como eles, era isso que ia acontecer. Operação Lumen, o juiz decidiu libertar todos os arguidos detidos. Andou nas televisões, abriu os telejornais durante 3 dias, mas, mais uma vez, a montanha pariu um rato. Todas as semanas há coisas destas. Todas as semanas há palhaçadas mediáticas nas TVs e são essas mesmo as TVs que agradecem, porque conseguem ter assuntos que prendem a atenção das pessoas, mas realmente ganham alguma visibilidade, mas depois isto não dá nada. Em Portugal, a justiça está mesmo podre. E os combustíveis disparam pela terceira semana e deixam o governo em alerta. Meus caros, como se Portugal estivesse a comprar combustíveis a estes preços. O povo é roubado indecentemente e o mais giro é que o povo sabe que está a ser roubado pelos Estados e pelas petrolíferas. E encolhe os ombros sem protestar sequer. Pelo menos o português não protesta. Encolhe os ombros, vão lá às televisões e dizem está muito caro, mas o que havemos de fazer? O que havemos de fazer? O que havemos de fazer é tabular preços, como vamos ver a seguir neste vídeo, como já está a fazer alguns países da Europa. E cá está Eva Cruzeiro. A abertura do inquérito tinha sido determinada pelo Presidente da Assembleia da República na sequência da participação contra a deputada do PS
feita pelo deputado do Chega, Filipe Melo, à qual se associou depois o partido. Ela fez algo que não podia ter feito. E fez algo que não podia ter feito. Mas mesmo assim, o PS lá está a defender mesmo aqueles que prevaricam, ao contrário do Chega, que quando tem um militante que se porta mal é imediatamente expulso, como aconteceu ontem mesmo, e falaremos disso mais à frente neste vídeo. Cá está a subida dos combustíveis, as regras do mercado. Isto foi um programa, uma entrevista que deu o José Gomes Ferreira em 2021. E eu ando há anos a perguntar a mesma coisa que ele também perguntava em 2021. Hoje já ninguém questiona isto, já ninguém fala nisto sequer, porque é politicamente incorreto. Mas se o gasóleo que estamos a meter hoje nas bombas foi adquirido há um ano, há praticamente um ano, e se os preços são protegidos contra futuras flutuações do mercado, como é que podem subir tanto? Mais, e este gasóleo foi refinado há 4 meses. Como é que pode subir tanto? Porque é que estamos a pagar 45 cêntimos mais caro do que devíamos pagar? Contas feitas, devíamos estar a pagar um preço 45 cêntimos mais barato. E cá está, o ataque contra a Marcha pela Vida pode levar à acusação de terrorismo. É isso que o Chega quer. O Chega quer exatamente isso. Quer que este tipo seja julgado e condenado como terrorista. Mas o que eu pergunto é, a acusação de terrorismo não é para estes casos, é para aquele miúdo avariado que estava a planear deitar fogo a um auditório. Com quê? Com 2 isqueiros que comprou no chinês. Agora, este louco não. Este louco podia ter morto muita gente. Portanto, este louco tem que ser julgado por uma tentativa de homicídio múltiplo. Podiam ser 5, 10, 15 pessoas. E não pode ser protegido pela esquerda. Nem pode ser protegido pela esquerda, nem pela comunistação social, que já sabemos como é que é. Se for direita, abre os telejornais e dizem que é de extrema-direita, ou do Chega, ou de extrema-direita, ou de 1143. Se for da extrema-esquerda, como os antifas e essa gente toda, nem sequer se fala nisso. Ora, isso é que não pode ser mesmo. Não pode ser mesmo. E por falar em esquerda louca, ou woke, esquerda louca, aqui temos a cotação dos últimos anos do franco suíço. Há poucos anos, 5 anos, valia tanto como o euro. Vejam quanto é que vale hoje, vale mais 10% e continua a subir. Portanto, a Europa louca e esquerdoida é que tem razão, não é? Pois a Suíça não é de esquerdoida, não é louca. Acho que a Suíça é de direita, pugna pela moral e pelo desenvolvimento das pessoas. Não tira aos seus habitantes e aos seus trabalhadores para dar a quem não quer fazer nada. Esqueçam isso. Então aqui está aqui a resposta. Eles enriquecem enquanto nós empobrecemos. Essa é a única diferença. O esquerdoidismo é o que nos leva aos píncaros, mas da pobreza. Da pobreza. A Suíça é um país fascista, não é? Estou mesmo a ver que me vão dizer isso. Não, mas a Suíça é um país fascista, não se pode comparar Portugal com a Suíça. Nós somos muito mais evoluídos, somos muito mais inteligentes e por isso é que ganhamos 1/3 ou 1/4 do que ganha um suíço a fazer a mesma coisa que nós fazemos, mas lá. E já cá faltava, está a acabar o mês e, portanto, quando acabam os meses, vêm sempre os relatórios da ONU a dizer que foi o mês mais quente de sempre. Bom, de sempre é um bocado estranho dizerem, porque lá tem os cientistas mileuristas que ganham 1000 euros por mês, coitados, para matar a fome às famílias e têm que dizer aquilo que lhes mandam dizer, senão ficam sem emprego. Mas quer dizer, quando se diz de sempre, eles agora perceberam que não podem dizer de sempre, porque a Terra tem 4,5 mil milhões de anos e nós só cá estamos há 300 mil e só há termómetros. Torres Shelley só os inventou no século XVI, XVII, depois foram evoluindo e só há termómetros a sério e em quantidade suficiente, tanto na terra como no ar, há coisa de 40 anos. Pronto, vamos dar de barato. 45 anos. Portanto, desde os anos 90, desde o princípio dos anos 90. Ora, quando eles dizem que mais desequilibrado do que nunca e a última década foi a mais quente desde que há registro, é preciso dizer que o registro é dos anos 90. O planeta e o problema desta manipulação é que só há registros minimamente fiáveis por satélite, no final da década de 70, mas mesmo com fiabilidade a partir dos anos 90. Portanto, mesmo assim, a maior parte são simulações, porque as temperaturas medidas por satélite a 1 metro de altura, ninguém lá está a medi-las, são simulações de satélite. Portanto, mas são muito aproximadas.
E não são medições físicas no terreno. Isto são tretas do pior, quando se diz de sempre. Estamos a falar de há 40 anos no máximo, 35 provavelmente. Só a partir daí é que podemos dizer sim. Há 35 anos já havia milhares de termómetros nos oceanos, já havia milhares de termómetros nos territórios, nos países, enfim, já se pode fazer mais ou menos uma contabilidade, todos ligados a supercomputadores que estão em tempo real a comunicar. Mas até há 20, 25 anos era a balda. Era um termómetro aqui, outro termómetro além, mesmo que a temperatura fosse a mesma, havia erros de mais de 1 grau. Portanto, isso é tudo treta, é tudo lixo. Já sei que me vão cortar o vídeo por causa disto, mas olha, paciência, é assim mesmo. E aqui está um tema que já aflorámos há pouco, o preço do Brent cai mais de 9% ontem, após Trump anunciar conversações com o Irão, mas não pode ser, não podemos andar nestas brincadeiras, quer dizer. Aposto que em Portugal e em muitos países, não só Portugal, por exemplo aqui, o crudo que a Galp comprou há um ano e a preços de 60 euros por barril ou menos, porque há um ano era o preço que estava, e refinou há 4 meses, é isso que nós estamos agora a comprar nas bombas quando vamos meter gasóleo ou gasolina, é o crudo que comprámos há um ano a preços de 50 e tal, 60 euros e que foram refinados há 4 meses. E hoje vende-se a 2,20 euros o litro. Bem, meus caros, há qualquer coisa que não funciona. E eu aposto que para a semana não vai baixar sequer 1 cêntimo. Quem aposta comigo? E aqui temos nós a verdadeira história do mentígrafo, do polígrafo, ou polígrafo, como lhe queiram chamar. A verdadeira história é um negócio de 2,2 milhões do mentígrafo, que foi vendido ou comprado pela Média Capital, 80% dele, não é? E por isso saiu da SIC e agora está na TVI. Entretanto, a SIC fez uma coisa igualzinha ao mentígrafo, até nem sei se não é um mentígrafo com outra empresa a fazer a mesma coisa, uma pirataria. Vendeu-se por 2,2 milhões para a TVI e depois continua a trabalhar para a SIC, embora com outro nome. É mais do que possível. Não estou a dizer que foi o que aconteceu, mas o grafismo é o mesmo, portanto tinha que haver aqui direitos de autor. Eles mantiveram o mesmo grafismo, só que em vez de dizer mentígrafo, agora diz SIC verifica. Não verifica nada, não verifica nada. Só verifica que está falida já há muitos anos. Bom, portanto, mentir na TVI por 2,2 milhões e obrigar a SIC a ter que copiar o modelo mentígrafo a que deram o nome de SIC Verifica. É isto a que nós chegamos, cá está, Média Capital compra 80% da dona do polígrafo por 2,2 milhões de euros. Este é que é o negócio das verdades e das mentiras e da perseguição do Chega. É um negócio de 2,2 milhões de euros e que vai continuar a dar dinheiro. E para terminarmos esta primeira edição do Telejornal de 24 de março, esta notícia do Semanário Sol, que mostra o novo Ministro da Administração Interna, antigo diretor da Judiciária, eu chamava-lhe o Presidente da Política Judiciária, porque ele é um político, e que diz, só por um acaso não é um voto de pesar. PSD quer ouvir com urgência o Ministro da Administração Interna. Calma, não é o PS, não é o Chega, não é o PCP, não é o Bloco, nem o Livres, também já não existe. O Bloco não existe. O PAN também não, mas não, é o próprio partido do governo, o PSD, que quer ouvir com urgência o Ministro da Administração Interna, que foi o governo que convidou para sair da presidência da política judiciária para vir para a presidência do Ministério da Administração Interna, e é o PSD que vai obrigar o seu ministro a vir ao Parlamento explicar aquele ataque na Marcha pela Vida. Eu ouvi hoje dizer que eles continuam a virar os maiores esforços para que isto não aconteça. Sr. Ministro, isto aconteceu. Um maluco decidiu e fez. Por sorte nossa, sorte de todos nós, aquilo não incendiou. Porque ele é maluco. Se ele fosse um bocadinho menos de maluco, aquilo incendiava e morria muita gente. Muita gente ficava queimada, muita gente ficava ferida, incluindo crianças e senhoras, mães, que ali estavam naquela manifestação pacífica. Então, e tem que ser o ministro, o partido do Ministério da Administração Interna, do Governo de Portugal, que vai pedir explicações ao seu ministro. Alguma coisa não está a correr bem ao seu ministro. Alguma coisa não está a correr bem na sua política. Mas falta-me dizer-lhe que não há ódio, pelos vistos, na esquerdoide, não é? Ele vinha com o discurso de ódio, a última vez que falou era o discurso de ódio. Afinal, não há ódio nenhum. Não há ódio no discurso, há ódio no coquetel Molotov. Isso é que há. Podem matar, podem estropiar e podem incendiar pessoas. A esquerda. Podem fazer isso tudo. Não há problema rigorosamente nenhum. O único ódio verdadeiro são os posts da direita nas redes sociais. É por isso que Mário Machado e outros estão presos mesmo a sério,
porque disseram asneiras, disseram que não devia ter sido dito, mas não mataram ninguém, não deitaram fogo a ninguém, não tentaram deitar fogo a crianças nem a mulheres em manifestações pacíficas. Sr. Ministro, o ódio não é da direita, é da esquerda e prova-o todos os dias.